Olá pessoal, vamos falar hoje de função modular. O que é um módulo? Módulo é a distância daquele número até a origem. Por exemplo, o módulo de menos 3 é 3, porque a distância do menos 3 até a origem são 3 unidades. A função modular é toda função que tem as suas variáveis ou algumas delas envolvidas em módulo. Por exemplo, f de x igual a módulo de x tem o resultado igual a x se esse número é positivo, ou o oposto de x se esse número é negativo, como foi o caso do menos 3. O gráfico da função modular, no caso o módulo de f de x, são essas duas retinhas aqui, os segmentos de retas. Note o seguinte, se não tivesse o módulo, seria apenas x, e aí seria uma função crescente, fazendo isso daqui. Então, o módulo faz essa parte negativa ser refletida na parte positiva. Então, é como se o eixo x fosse um eixo de simetria e ele é refletido no lado positivo, deixando um eixo y como o eixo de reflexão entre esses dois lados. Notemos também que o domínio são todos os reais e que a imagem são os reais não negativos, porque o zero aqui está incluído na imagem. Para uma função do segundo grau, a mesma coisa. Se ela estiver envolvida em módulo, ao invés dela vir na parte negativa, repare que o menor valor da função, se não tivesse o módulo, seria o menos 1, mas ele está sendo refletido no 1. O módulo, então, fez essa parte da parábola que viria aqui embaixo ser refletida na parte positiva. O gráfico pode passar para baixo do eixo x, desde que tenha algo fora do módulo. Por exemplo, se fosse esse módulo menos 1, abaixaria o gráfico uma unidade, seria algo mais ou menos assim. Tudo bem? Então, teria verticalmente uma transformação com algo fora do módulo. Equação modular é toda equação que tem um módulo envolvido nela. No caso, eu estou considerando que o a são os reais positivos. Aqui o zero não faz parte. Módulo de x igual a a. Como que esse número vai ser igual ao a? Se ele for igual ao a, o próprio, ou se o número que tiver dentro do módulo for o a com sinal trocado. Por exemplo, módulo de x igual a 3. Então, esse número pode ser o próprio 3 ou o menos 3, como vimos aqui anteriormente. Por fim, inequação modular. No caso, veja, eu quero que o módulo de um número seja maior do que o a, ou seja, eu quero que a distância desse número até a origem seja maior do que o tamanho de a. Então, aqui eu tenho o tamanho de a, e aqui também é o mesmo tamanho de a. Eu quero que o meu módulo de x seja maior do que isso. Então, por isso eu estou pegando os valores exteriores ao a e ao menos a, porque eu vou ter tamanhos maiores do que o valor de a. E aí fica assim nossa resposta para um módulo maior que um número. Se for um módulo menor que um número, aqui eu estou citando o menor ou igual só para mostrar que a bolinha aqui é fechada, que esse número a pertence. Eu quero que a distância até a origem seja menor do que o a, menor ou igual. Então, eu quero que esse número seja um número interior ao a, porque eu quero que essa distância seja menor ou igual ao valor de a. E aí eu tenho essa resposta com o x, o valor que eu quero, entre o menos a e o a. Tudo bem, galera? Aí é uma noção da função modular. Depois a gente vai aos exercícios, aos exemplos, para ver como que isso funciona na prática. Tudo bem? Abraços e bons estudos!